Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre literatura. Particularmente, é algo que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito de trabalhar, né? Porque a literatura, ela faz parte das nossas vivências, dos nossos contextos, e faz a gente, acaba fazendo com que a gente reflita sobre algumas questões, não só do passado, como também algumas questões do nosso presente, certo? Então, na aula de hoje de literatura, a gente vai estudar literatura informativa, ou literatura de informação, ou quintismo, né? A denominação é a mesma, vai mudar muito de autor para autor. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o quintismo. E observem, pessoal, nessa imagem, eu trouxe uma imagem figurativa para mostrar para vocês como se deu esse processo de colonização ou de achamento, de invasão dos portugueses em relação ao Brasil, né? Quinhentismo, tem esse nome quinhentismo porque aconteceu no ano de 1500, século XVI. Tem um nome de informativa ou informação, porque essa escola literária ela tem o objetivo, primeiramente, de informar ao rei de Portugal as terras brasileiras e tem o objetivo também de formar uma ideologia. Essa carta ela é o primeiro documento, né, histórico de como eram as terras brasileiras. Então, nessa imagem, vocês vão observar, de um lado nós temos os nativos, os índios, que já viviam de acordo com a sua cultura, observem o jeito de se vestir, observem a naturalidade com que eles viviam. E do outro lado nós vamos ter os portugueses, que também se vestiam de forma diferente, tinham uma forma de falar, um jeito de se comportar diferente. E isso vai causar um certo confronto, né? A gente vai ter um choque cultural e isso vai surgir alguns probleminhas lá na frente, ok? Então, professora, essa literatura informativa, o quinhentismo, quando foi que aconteceu? E qual foi o motivo? Por que aconteceu essa literatura? Como é que ela surgiu? Então, essa literatura informativa ela vai acontecer no século XVI, em 1500, e aí a gente vai lembrar do fato histórico, que foi o descobrimento do Brasil, e eu quero fazer uma indagaçãozinha a vocês, eu quero perguntar. Na opinião de vocês, o Brasil foi descoberto, o Brasil foi inventado, o Brasil foi invadido? O que vocês acham? Diante dos estudos de vocês, diante das vivências de vocês, como vocês compreendem esse descobrimento do Brasil, entre aspas? Pensem nessas perguntinhas, porque vocês vão fazer uma atividadezinha relacionada a isso. Então, em 1500, século XVI, quem era, professor, a maior potência do mundo? Era como se fosse hoje os Estados Unidos. Então, Portugal, lá na Europa, era o maior, era muito potente, tinha muito dinheiro, tinha uma cultura que era respeitada. Só que com o tempo, Portugal foi criando, perdendo as forças e deixou de ser aquela grande potência e começou a falir. Então, o rei de Portugal, Dom Manuel, ele resolveu fazer o quê? A gente precisa ganhar mais recursos, ganhar mais dinheiro, a nossa economia precisa ser restaurada. Então, ele pegou e convidou ou intimou, né, alguns dos seus aliados a irem atrás de novas terras. Essas terras do rei de, que o rei de Portugal pediu para eles irem eram terras que eles iriam explorar, né? Então, a literatura informativa ela tem esse nome justamente porque ela tem o objetivo de informar como eram essas terras e de formar ideologias, ideias. Então, o rei de Portugal, dentre esses tripulantes, essa galera que ele mandou ir aí para desbravar novas terras, ele mandou um cara chamado Pero Vaz de Caminha, que era uma espécie de redator. Ele escrevia diários de bordo, né? E ele era como se fosse um puxa-saco do rei. Então ele veio, né, entrou dentro de uma embarcação e eles iam para as Índias. O objetivo não era vir para aqui a América, né? Eles iam para as Índias, só que lá aconteceu um erro de percurso.
A gente sabe que o meio de transporte utilizado eram as embarcações. A gente sabe que, às vezes, o tempo, as tempestades, os vendavais, às vezes, acabava desviando as rotas. E foi em meio a esse caos que eles chegaram até aqui, as terras brasileiras, que na época a gente não tinha o nome ainda de Brasil, mas era a Ilha de Veracruz. E aí, Pero Vaz de Caminha vai começar a dar um retorno ao rei de Portugal. Na época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Sedex, né? Era tudo muito, muito mecânico. Então, ele resolveu escrever uma carta, que se chama A Carta de Caminha, em homenagem ao próprio escritor, Pero Vaz de Caminha. Então, nessa carta, o que é que vai acontecer? Ele vai mandar um monte de informações sobre o Brasil, como eram as terras, como eram os nativos, como a galera vivia aqui, como era a cultura. Só que ele começou a falar de forma muito exagerada, né? Ele não falou como de fato era. Um exemplo, tinha 500 mil hectares, ele falava que tinha 1 milhão de hectares. Tinha 20 índios, ele falava que tinha 80, né? Então ele queria o quê? Impressionar ao rei de Portugal, né? O pau-brasil, a árvore da época, como era a vegetação, como era o solo, o terreno ele era fértil, né? Dava para plantar, e foi aí que eles começaram a explorar as terras brasileiras. Diferente dos Estados Unidos, que ele foi povoado, né? Quem colonizou os Estados Unidos tinha a intenção de que vamos aumentar, vamos trazer rendas. E Portugal não. O rei de Portugal, Dom Manuel, ele estava preocupado em a gente precisa voltar. Portugal precisa ser aquele grande boom, né, mundial. A gente precisa restaurar isso. Então ele começou a ir atrás de terras até que chegou ao Brasil e resolveu explorar. Explorou a mão de obra dos índios, explorou as nossas terras, explorou a nossa cultura, né, as nossas extrações minerais. Então, essa carta, chamada Carta de Pero Vaz de Caminha, é o primeiro documento histórico que nós temos. É um documento descritivo, é um documento que vai relatar como eram as terras brasileiras, como é que as pessoas viviam naquela época. Quais são as características, professora, desse movimento literário, dessa escola literária? Primeira coisa, a gente tem que ter em mente a visão do colonizador, era de dominação. Então, quem era o colonizador? Os portugueses. Portugal colonizou o Brasil com o objetivo de explorar as nossas terras, as nossas riquezas, porque Portugal estava passando por um processo econômico muito complicado. A literatura era sobre o Brasil para os europeus. Então, nesse período, século XVI, 1500, a literatura ainda não era para o Brasil e sobre o Brasil. Era sobre o Brasil, só que com o objetivo de atingir os portugueses, né? A temática sempre vai ser do colonizado, no caso, os nativos, os nossos índios, que, diferente do que muitas vezes a história conta, principalmente essa carta, os nossos índios já tinham a sua cultura, já tinham as crenças religiosas, tinham um modo de vestir, o um modo de se alimentar, o um modo de conseguir alimento de uma forma muito particular. Os índios já viviam aqui quando os portugueses chegaram. Por isso que eu pedi para vocês refletirem. Será que o Brasil foi encontrado, achado, descoberto? Ou o Brasil foi explorado? Ou o Brasil foi invadido pelos portugueses? A gente precisa desconstruir essa ideia muito romântica. Os portugueses descobriram o Brasil, que coisa linda, que momento épico. Na verdade, a gente precisa ter um olhar muito crítico, e aí eu quero chamar vocês, alunos de primeiro ano, vocês têm que olhar muito crítico em relação a isso, certo? O texto, né, a prosa era informativa descritiva, então não era um texto poético escrito em versos, rimas, estrofes, mas era um texto que tinha o objetivo de informar sobre as terras brasileiras. Trata-se de crônicas históricas, falando do dia a dia, como as pessoas viviam, ou da literatura de expansionismo e de dominação portuguesa. Então, os portugueses eles dominaram o Brasil, eles fizeram toda essa questão mesmo de exploração. O índio ele aparece como personagem principal, o nativo, o índio,
só que ainda numa visão muito estereotipada, numa visão muito exagerada dos portugueses, e muitas vezes de forma até negativa, porque o papel do índio para os portugueses, na visão dos portugueses, era apenas de serem explorados. Então, os portugueses muitas vezes não respeitavam a cultura dos índios, como eles viviam, como era a rotina deles, né? E acabavam explorando demais. Tem um filme que eu vou indicar para vocês, chamado Caramuru, a Invenção do Brasil. Anotem aí rapidinho. Caramuru, a Invenção do Brasil, que inclusive já foi minissérie na Rede Globo. É um filme bem legal, é um filme cômico, engraçado, que conta a história do Brasil de uma forma diferente. Então, se vocês puderem baixar, se vocês puderem assistir, assistam, porque vocês vão compreender um pouquinho como se deu esse período de colonização do Brasil, certo? Então, essa foi a nossa aula, é a parte um da literatura informativa, certo? A gente vai ter a parte 2 porque a literatura informativa ela é muito rica e não é só isso, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, bom estudo e um bom dia. Tchau, tchau.